Eles previram eclipses, dominaram a astronomia e deixaram um calendário que até hoje intriga o mundo. Como um povo antigo pôde alcançar tanto conhecimento, sem a tecnologia moderna? Seriam apenas gênios do passado? Ou algo muito mais misterioso guiava os maias? Prepare-se, porque a verdade sobre a civilização maia pode ser muito mais sombria do que imaginamos. A civilização maia, mistérios, profecias e segredos ocultos. Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios da história da humanidade. A civilização maia, um povo que floresceu em meio às selvas da Mesoamérica, que ergueu cidades grandiosas, desenvolveu conhecimentos astronômicos impressionantes e deixou para trás um legado repleto de símbolos, profecias e segredos ainda não totalmente revelados. Mas afinal, quem foram os maias? Como viveram? O que os levou à queda repentina? E, acima de tudo, será que suas profecias ainda guardam verdade sobre o futuro da humanidade? Fique até o final deste vídeo para descobrir segredos impressionantes sobre essa civilização enigmática. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal Mistérios Sombrios, ativar o sino das notificações e compartilhar este vídeo. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo mistérios ocultos e histórias fascinantes do passado. Origens da civilização maia. Os maias habitaram regiões que hoje correspondem ao sul do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Acredita-se que suas raízes culturais tenham se desenvolvido por volta de 2000 a.C., alcançando o auge entre os séculos 3 e 9 a.C., período conhecido como o Clássico Maia. Apesar de estarem cercados por selvas densas e terrenos desafiadores, os maias criaram uma das mais complexas sociedades da antiguidade. Eles ergueram cidades monumentais como Tikal, Palenque, Copán e Chichén Itzá, cada uma delas adornada por templos e pirâmides que até hoje desafiam a lógica. O mais intrigante é que os maias não possuíam ferramentas de ferro, nem animais de carga como cavalos ou bois. Mesmo assim, construíram cidades colossais apenas com pedra, esforço humano e um conhecimento arquitetônico avançadíssimo. Organização e sociedade. A sociedade maia era estratificada. No topo estavam os Ajau, reis divinos, considerados representantes dos deuses na terra. Logo abaixo vinham os nobres, sacerdotes e guerreiros, que garantiam o poder político e espiritual da civilização. No coração da sociedade estava a religião, que regia todas as áreas da vida, desde a agricultura até a guerra. Para os maias, cada acontecimento tinha ligação direta com forças cósmicas, e manter o equilíbrio entre os mundos era essencial. O povo comum, formado por agricultores, artesãos e comerciantes, sustentava a base econômica. Eles cultivavam milho, feijão, abóbora e cacau, alimento tão valorizado que chegou a ser usado como moeda. Religião, deuses e sacrifícios. A religiosidade maia era profunda, ritualística e muitas vezes sombria. Seus deuses estavam ligados aos elementos da natureza, o sol, a chuva, o milho e até a morte. O deus Kinich Ajau representava o sol, enquanto Chak era o deus da chuva, essencial para a sobrevivência. Outro ente temido era Aput, o senhor da morte e do submundo conhecido como Xibalba. Para manter o equilíbrio cósmico, os maias realizavam sacrifícios humanos. Guerreiros capturados, nobres escolhidos e até crianças eram oferecidos aos deuses, especialmente em rituais ligados à fertilidade da terra e às colheitas. Muitos desses sacrifícios aconteciam em cenotes, poços naturais de água cristalina, considerados portais para o submundo. Imagina o cenário.
Sacerdotes vestidos com penas e máscaras, cânticos ecoando pela noite e a oferenda feita no coração de um templo iluminado por tochas. A linha entre fé e medo era tênue no mundo maia. Arquitetura e grandes cidades. As cidades maias eram verdadeiras obras de arte. Pirâmides imponentes se erguiam acima da selva, servindo como centros religiosos e pontos de observação astronômica. Entre as mais famosas está Chichén Itzá, com sua pirâmide de Kukulcán, o deus serpente emplumada. Esse templo foi projetado de forma tão precisa que, nos equinócios de primavera e outono, a sombra de uma serpente parece deslizar pela escadaria. Um espetáculo arquitetônico e espiritual ao mesmo tempo. Outro exemplo é Tikal, na Guatemala, onde enormes pirâmides se erguem como sentinelas de pedra em meio à selva. Esses locais não eram apenas centros religiosos, mas também polos políticos, comerciais e militares. Astronomia e conhecimentos avançados. Os maias eram verdadeiros mestres da astronomia e da matemática. Sem telescópios, conseguiram calcular com precisão os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Eles criaram calendários extremamente avançados, como o Rabi, de 375 dias, e o Tzolk'in, sagrado, com 260 dias. Esses calendários eram usados não apenas para medir o tempo, mas também para determinar rituais, casamentos, guerras e até sacrifícios. O nível de precisão era tão impressionante que superava em alguns aspectos até mesmo o calendário europeu da época. E aqui surge um dos maiores mistérios: as profecias maias. Eles acreditavam que o tempo era cíclico e que cada ciclo trazia consigo a destruição e o renascimento do mundo. A mais famosa dessas profecias foi interpretada como o fim do mundo em 2012, mas, segundo estudiosos, tratava-se apenas do término de um ciclo e o início de outro. Ainda assim, muitos acreditam que os maias sabiam de eventos futuros que ainda estão por se cumprir. Escrita e códices. A civilização maia desenvolveu o sistema de escrita mais avançado da América pré-colombiana. Eram hieróglifos complexos, que combinavam símbolos fonéticos e ideográficos. Esses registros eram feitos em pedra, cerâmica e nos chamados códices, manuscritos feitos de casca de árvore. Infelizmente, grande parte desses códices foi destruída pelos conquistadores espanhóis, que os consideraram obras pagãs. Hoje, restam apenas 4 códices originais, espalhados por museus ao redor do mundo. Neles, os maias registraram suas crenças, seus calendários e seus conhecimentos astronômicos. Um tesouro que ainda intriga pesquisadores. A queda misteriosa do Império Maia. Eis aqui um dos maiores enigmas: o colapso maia. Por volta do século IX, as grandes cidades foram abandonadas. Pirâmides ficaram em silêncio, templos caíram em ruínas e a selva tomou de volta o que era seu. O que aconteceu com os maias? As teorias são muitas. Mudanças climáticas. Uma grande seca teria devastado as colheitas. Guerras internas. Disputas entre cidades-estado teriam levado ao colapso. Excesso de exploração. O desmatamento e a pressão sobre os recursos naturais podem ter enfraquecido a civilização. Mas há quem acredite em teorias mais enigmáticas, que os maias não desapareceram, mas simplesmente migraram para outras regiões, ou ainda que possuíam conhecimentos secretos que os levaram a desaparecer de forma proposital. A verdade é que o povo maia não sumiu completamente. Seus descendentes ainda vivem na região, preservando tradições, idiomas e crenças ancestrais. Mas o esplendor de suas grandes cidades jamais retornou. Mistérios e profecias. Os maias acreditavam que a vida estava conectada a ciclos cósmicos e que cada fim trazia um novo começo. Muitos estudiosos acreditam que suas profecias não se referiam ao fim literal do mundo, mas a grandes transformações da humanidade.
Será que os maias já previam eventos futuros, como mudanças climáticas, catástrofes globais ou até mesmo avanços espirituais da humanidade? Ainda hoje, templos e códices são analisados em busca de mensagens ocultas. E o fascínio que sentimos por essa civilização continua vivo, como se o próprio espírito dos maias ainda nos observasse através da selva. Conclusão: a civilização maia foi um enigma em forma de sociedade. Deixou pirâmides que desafiam o tempo, calendários que intrigam estudiosos e profecias que ainda ecoam em nossos dias. Uma civilização que floresceu, brilhou e depois desapareceu. Ou será que nunca desapareceu de fato? Se você gostou desse mergulho na história e nos segredos dos maias, inscreva-se no canal Mistérios Sombrios, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com quem também ama mistérios da humanidade. Assim, você nos ajuda a manter viva essa jornada pelos segredos ocultos do passado.